Graça e paz. Eu sou a pastora Dirceleia, Igreja Metodista em Vila Paulistana. E mais uma vez nós vamos aprender e conversar um pouquinho sobre a nossa fé. Amém? Glória a Deus. Estamos falando de fé. Semana passada eu fiz um convite para que você pudesse assistir o filme Você Acredita? E aí a pergunta era essa: você acredita na cruz de Cristo? No poder desta cruz? O que esta cruz pode fazer? E aí a gente percebeu, quem assistiu o filme, que a cruz tem poder para restaurar, para perdoar, para deixar o seu eu, né? Para você poder ser nova criatura. Pensando em tudo isso, se você não assistiu, por favor, assista, é muito legal. Dá para pensar em muitas coisas importantes sobre a nossa fé. Hoje eu quero falar com você sobre uma pessoa importante, ou melhor, duas pessoas importantes. Lá em Atos, capítulo 9, dos versículos de 10 a 19, está contando a história de um moço chamado Saulo de Tarso. E aí a gente vai ver que esse Saulo era o perseguidor da igreja por causa da lei, por causa dos mandamentos de Deus e porque ele era um judeu, né? Vamos dizer assim, um líder religioso, de certa forma. E aí, de repente, este moço, ele se converte. Ele tem um encontro com Jesus. Lembra da história? Muito bem. Acontece uma mudança, uma transformação. E aí eu quero falar com você sobre dois pontos importantes e interessantes. Você conhece a conversão de Saulo. Você sabe que Saulo, de perseguidor, passou a ser perseguido por causa da fé. Ele conheceu a Jesus e o próprio Cristo se manifestou para ele. Ele ficou cego durante um tempo até ser restaurado novamente. E aí sim, poder fazer o que ele fazia de melhor, que era falar, anunciar, propagar o evangelho de Jesus Cristo. Houve uma conversão. Conversão é uma metanoia, é uma transformação, é uma mudança que acontece principalmente na mente da pessoa. O que eu fazia, eu não faço mais, né? O que eu tinha como hábito, eu não faço mais. Desculpa, a língua travou. Então acontece nessa conversão, quando a mente, então, ela toma outro referencial. Eu era e não sou, fazia e não tenho, tinha, não sou mais, tá? E aí, este referencial se chama Jesus Cristo, que pode mudar todo o ser humano. Muito bem. Aí a gente vai perceber, lendo o capítulo 9, dos versículos de 10 a 18, uma coisa importante. Saulo é transformado. Mas, no meio do caminho, né, a gente não pode esquecer de falar de uma pessoa que foi chamada por Deus para agir na vida de Saulo. Então vamos lá. Atos dos Apóstolos mostra então a ação diária da igreja, o mover do Espírito Santo, a distribuição de bens, o avivamento espiritual, a oração constante, por isso que ia crescendo o número daqueles que se achegavam à palavra. O evangelho se espalha, a pregação então liberta e muitos são os convertidos a Jesus. Milagres e mais milagres. E o povo então não para. A ideia era essa: vamos parar este povo matando Jesus. Mas Jesus morreu, os discípulos continuaram e a palavra continuou e a conversão começou a existir e os milagres continuaram. O povo não para, a bênção não para, a alegria continua. E os inimigos, lógico, continuam ameaçando de morte. Inclusive, naquela época, os cristãos eram jogados na arena, né, para morrer. Então, por exemplo, só para a gente ter uma ideia, o próprio Saulo, ele estava testemunhando a morte de Estevão, que morreu em nome de Jesus, defendendo o nome de Jesus, o Evangelho, né? E ele foi, inclusive, quando ele foi totalmente apedrejado, Paulo, ou melhor, Saulo, estava ali, né? E aterrorizava o povo. Ele estava indo aterrorizar o povo quando ele foi alcançado pela cruz de Cristo. E é interessante a gente perceber que a graça de Deus se manifesta na vida dele. E essa conversão, então, traz luz. Ele fica cego, mas ele enxerga espiritualmente a luz de Jesus, né? Então, Cristo se coloca do lado da igreja que está sendo perseguida e se revela
a Saulo. E o cego estava precisando de orientação, porque ele ia ter que voltar a ver. E nesse momento, olha que legal, aparece Ananias. Ananias, alguém que conhecia Jesus, alguém que também era perseguido. O Senhor veio, se revelou a Ananias e, de certa forma, Ananias teve uma função: apresentar e mostrar a Saulo quem era Jesus. E a orientação que Ananias dá é a orientação de que Paulo precisava conhecer, né? Ananias, quando recebe essa incumbência de ir apresentar Jesus para Saulo, ele não queria ir, porque ele sabia quem era Paulo. Ele sabia que ele era o perseguidor, aquele que pegava os nomes, aquele que denunciava, aquele que ficava falando é esse, é esse, é este, e matava mesmo, levava à morte. Mas, neste momento, olha que interessante, ele recebe a palavra de Deus, ele tem medo sim, ele tem receio sim, mas ele fala, tá bom, Senhor, eu vou. Neste momento, olha que legal, também houve uma conversão por parte de Ananias. Ele acreditou no que Jesus falou para ele. Ele precisava levar o evangelho e mostrar Jesus a Saulo. Ananias tinha medo, sim, mas ele, neste momento que ele obedece, ele joga todas as suas defesas, ele aprende a confiar em Deus e ele também, de certa forma, estava cego, justamente pelo medo de ser redenunciado pelo próprio Saulo. E o que vai acontecer comigo? E o que vão dizer sobre isso? E aí ele para tudo e vê. Você percebeu por que ele era cego? Ele vê o que Jesus podia fazer. Jesus podia transformar uma pessoa que era perseguidor da igreja em alguém que levasse a palavra e que ele se tornasse perseguido. Independente do lado que estivermos, ou a gente não conhece a Jesus, ou a gente conhece a Jesus, nossos olhos têm que ser abertos. O texto de hoje, de Atos 9, de 10 a 19, nos lembram sobre conversão, mudança de mente. Eu sou nova criatura quando eu obedeço a Jesus. Saulo vai conhecer e vai ser transformado. Ananias já conhecia, mas viu a ação de Jesus na vida de Saulo. Portanto, a conversão, ela abre os olhos, ela abre a mente. Você tem entendimento da graça de Deus. Ananias teve coragem, deixou a sua vontade e foi fazer a vontade do Senhor. Acolher quem é do mal é difícil. Pode ser perigoso. Abrir mão dos seus próprios conceitos é enxergar que quem manda não sou eu. Quem manda não é você. É vontade soberana de Deus. Chama Saulo de irmão. Olha que coisa linda. Olha o que é mudança. Ele conhece Saulo, ele percebe que ele está cego, ele faz o que o Senhor manda e ele o chama de irmão. Saulo, meu irmão, e ele abraça Saulo como irmão. Entende o que é a conversão? Essa mudança de mentalidade. Quem se decide por Jesus está todo o tempo em processo de mudança, de transformação, porque cada dia é um dia diferente. Cada dia é um processo de santificação, de renovo na mente, na alma, no espírito. Falar com Deus, orar, ter uma vida devocional, ajudar a perceber as próprias falhas e a nossa forma de viver e de ver a vida. Na conversão, a gente diz, né? Confessamos que Jesus Cristo é o Senhor. Ele vai, a partir desta decisão, direcionar a nossa vida. Nossos sonhos, nossos projetos, nossas atitudes. Sempre vai ocorrer reviravolta. Nunca será monótono a vida de conversão.
Pessoas contrárias à fé vão aparecer, pessoas que você nem imaginaria que poderiam ser convertidas aparecem na sua vida e você pode ser um instrumento usado pelo Senhor. É uma experiência sobrenatural. Quem está, onde está a saída, né? Ou para onde nós vamos, né? Orar, fazer parte da nossa vida de oração, isso é importante. Deus opera em nós nessa nova fase da nossa vida. Paulo, agora já Paulo, orava a Deus, ele já o restaurou e mudou o seu caráter. No processo de conversão, sempre tem um Ananias na vida de alguém. Nós podemos ser Ananias na vida de alguém. Nós somos bênção na vida de outras pessoas. Jesus é quem nós vamos apresentar e a gente vai apresentar Jesus para quem necessita. Deus muda, transforma. Deus nos manda onde Ele quiser e vai nos capacitar. O que a gente precisa? Obedecer. Ananias ajudou Paulo. Paulo alargou a visão de Ananias. E aí a pergunta, né? E você? Acredita? Você entende o poder da cruz? Você entende a força do Evangelho? Saulo, convertido, perseguia, não entendia. Entendo, falo, eu a partir de agora vou ser o perseguido. Ananias conhecia Jesus, sabia o que ele podia fazer, mas foi chamado, converteu a sua mente porque viu a ação de Deus na vida de uma pessoa que era totalmente diferente e inimiga, chamada até. Olha que lindo! Este é o poder da cruz de Cristo. Você acredita? Vamos orar? Senhor, nós queremos acreditar sempre nesta cruz. Neste poder que transforma, que renova, que restaura, que apaga o pecado, que dá nova vida. Ensina-nos a abrir os nossos olhos. Espírito Santo, continua convertendo a nossa mente para a gente continuar sendo transformado dia após dia e que a gente seja a bênção, seja usado por Ti onde quer que o Senhor nos chamar e nos colocar. Abençoa-nos e ajuda-nos em nome de Jesus. E a bênção do Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo seja contigo, contigo permaneça. Você abra os teus olhos, você veja a luz de Cristo, você se encha da sua graça, da sua esperança, aumente a sua fé e receba sempre a sua maravilhosa paz, hoje e sempre. Amém. Que o Senhor te abençoe. Aprendeu? Pergunto, você acredita na cruz de Cristo? E se não conhece, deixa Deus ser Deus. Deixa o Espírito Santo agir e tomar a sua vida para a honra e glória deste nosso Deus. Amém? Até a próxima semana, em nome de Jesus.